Oi, pessoal, tudo bom? Professora Carla aqui. Demorei um pouquinho para fazer essa sequência de vídeos, então vocês vão ver que meu cabelo está bem maior, alguns meses de diferença. Mas vamos que vamos aqui, agora a gente vai completar a partitura de controle em Java, tá? Então, onde a gente fez no último vídeo, a gente fez a estrutura de seleção simples. Hoje a gente vai ver a estrutura de seleção dupla. Então, a estrutura de seleção em si, né, revisando, ela permite escolher blocos de execução diferentes, né, então a gente consegue fazer caminhos diferentes durante a execução. Na seleção simples, a gente tem a seleção simples, a seleção dupla, a seleção múltipla, e na seleção simples a gente tem simplesmente executar ou não um bloco de instruções. Então é isso que a gente viu no último vídeo. A gente fez um exemplo, né? Eu vou partir a partir dele também, tá? Seleção simples, então a gente viu que era só um C, né, com um C no pseudocódigo, e agora em Java a gente faz um if, abre e fecha com chave, tá? E aí nós vimos o exemplo, né? Quem não está lembrando, dá uma revisadinha no último vídeo, vocês vão ver esse vídeo lá. E na seleção dupla a gente vai poder então fazer, como a gente viu lá em programação, escolher um bloco ou o outro, ao invés de simplesmente executar ou não um único bloco. Então, obviamente, já permite um pouco mais de poder de computação para a gente, para nossa programação, né? E aí, no Java, a gente vai fazer isso com o if-else, que basicamente é se senão em inglês. Então, no geral, para você transformar do pseudocódigo para Java, basta você traduzir para inglês, tá? Exceto que vai ter algumas questões de sintaxe. Por exemplo, as chaves, que agora vão ter os pontos e vírgulas, são pequenos detalhes de sintaxe, mas no geral a gente só escreve a mesma coisa em inglês agora, tá? Então essa aqui é a sintaxe do if-else, o se senão feito no Java, a gente vai ter o if com a condição, e se essa condição for verdadeira, a gente vai executar o primeiro bloco de instruções. Se essa condição for falsa, a gente executa o segundo bloco de instruções. Uma coisa muito importante aqui, pessoal, é vocês avaliarem que eu não preciso fazer uma nova condição para o else. Eu só uso uma única condição, que ela pode ter dois valores, verdadeiro ou falso. Então, essa condição, tendo o valor verdadeiro, eu já executo o primeiro bloco. Aí eu não preciso fazer outra para executar o bloco no else, porque ao dar falso na condição, eu executo o segundo bloco de instruções, tá bom? Então, como a gente fazia no pseudocódigo, né? Se não, aqui um exemplo com aprovação abaixo de, uma reprovação abaixo de 7, né? Com maior que 7, a gente teria aprovado, que é uma coisa diferente do que a gente tem no Cefet, mas é só um exemplo. Então a gente fez, se nota maior ou igual a 7, então escreva aprovado, se não, escreva reprovado. Para fazer a mesma coisa em Java, o if-else, né, usando as chaves para abrir o if, para fechar o if, e para abrir o else e para fechar o else, tá? Então tem bastante atenção com as chaves. Eu tenho que fechar a chave do if primeiro para poder fazer o else dele. Então eu escrevo, né, system.out.println, aprovado ou reprovado de acordo com a minha condição. Então vamos lá. Então, aqui esse código foi o que a gente fez no último vídeo, que é um código que verifica de acordo com a idade da pessoa. Antes aqui nesse ponto aqui a gente está só usando um if, então eu já chamei ele, aqui estava a seleção simples, eu chamei ele de seleção dupla aqui, porque eu vou fazer essa modificação. Eu chamei ele de programa de cadastro na versão 2, porque a primeira só fazia o C. Se a pessoa fosse menor, mandava uma espécie de aviso para dizer que a pessoa é menor de idade e o cadastro dela estaria condicionado à aprovação de um responsável, uma pessoa responsável, né? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que ao invés de fazer um único C que manda um aviso, né, a gente vai fazer um C senão e só permitir o cadastro se a pessoa for maior de idade. Então esse é o programa que a gente fez no vídeo anterior, do C simples, tá? E agora a gente vai transformar ele em if else. Então coisa muito simples, eu acredito que para vocês que fizeram programação 1, né, já aprenderam o C senão, isso aqui é muito intuitivo, só mesmo para aprender a sintaxe. Tem que escrever em inglês o senão, o else senão em inglês, e fazer o cuidado, né, com as chaves, ponto e vírgula, que são diferentes do Visual G. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa... Vou colocar aqui, ó. Eu vou tirar essa mensagem do jeito que ela está aqui. Ao invés de falar assim, você é de menor, seu cadastro ficará pendente de autorização, eu vou falar que o cadastro não pode ser realizado. Procure um responsável. Não, uma pessoa responsável, uma coisa assim. Opa.
Aqui a gente vai ter que quebrar essa mensagem. Até bom, porque eu posso mostrar para vocês que eu posso quebrar a mensagem com um /n no meio da mensagem. E aí ele vai pular a mensagem e eu escrevo ela numa linha só, mas na hora de imprimir ela vai imprimir em duas, tá? Isso é uma das vantagens do Java. E aqui eu coloco o else, né? Eu posso colocar aqui else. Aqui eu vou separar com mais linhas, né? Porque o programa vai ficando maior, acho que o ideal é a gente separar melhor, com linhas em branco, colocar mais comentários. Então, mostra mensagem de impossibilidade do cadastro. O else, aí eu abro e fecho já as chaves, né? O ideal é até colocar aqui no finalzinho a mesma coisa, como a classe fecha em chave, a main fecha em chave, e agora eu tenho um if else que fecha em chave, olha só como é que fica. Depois a gente, primeira coisa, identar, né, gente, certinho, identar, porque aí você vai conseguir ver sempre assim para vocês que o vídeo está invertido. Sempre assim você vai conseguir ver os fechamentos, né? E sempre comentar os fechamentos também, porque tudo é chave, tudo fecha em chave. Então a gente vai ter vários blocos fechando em chave. Então fica uma loucura se você não indentar e não comentar esses finais de chave. Você não vai saber de onde que eles estão fechando, quais estão fechando. E se você faltar, não tiver uma chave, por isso que é muito bom você abrir e fechar já ao mesmo tempo, se te faltar uma chave, você vai achar com facilidade, né? Se você, caso não fez, abriu, fechou ou apagou sem querer, se você tiver indentado e comentado, você vai saber o que está faltando. Então, fim do if else de idade. E aqui eu vou confirmar o cadastro da pessoa, caso ela seja maior de idade. Então, vocês podem perceber que o if ele vai fazer uma condição só. Se a idade for menor que 18, significa que a pessoa é de menor e eu não posso ter o cadastro dela realizado. Se não, eu não preciso verificar se ela é maior ou igual a 18, pessoal. A partir do falso dessa condição aqui, ele já cai no serão. Então prestem bastante atenção nisso, tá? Porque às vezes eu vejo que vocês erram um pouquinho tentando colocar uma outra condição aqui e não é necessário. Então vamos salvar isso daqui. E vamos, deixa eu só fazer um... Lembrando que os meus comandos aqui são um pouco diferentes dos seus, tá? O de vocês é CLS para limpar, o meu é clear. Então, só adaptar aí na hora que vocês já estão um pouquinho mais ambientados com os comandos do CMD, né? A maioria de vocês usa o CMD, então só lembrar que os comandos são um pouquinho diferentes, tá? Aqui a gente tem a possibilidade, né? Eu fiz aqui, estou lá no arquivo de seleção dupla. Tem a possibilidade, o que a gente geralmente faz é o javac seleção dupla, né? Posso dar um tab que ele já acha o arquivo. E aí, para eu compilar, ver se não ficou nada de errado, se não esqueci nada, nenhum ponto e vírgula, com todo mundo acontece, tá? Inclusive comigo. Às vezes acontece algum errinho, então se der, ele vai te mostrar direitinho qual que é a chave, a linha que tá esse erro, e vai te falar qual erro que é. Aqui ele deu certo, e aí a gente, para executar, a gente vai dar o Java. Recentemente eu aprendi que você, nas versões novas dos compiladores, né, eles têm variações, você pode compilar e executar direto. Isso eu aprendi antes de ontem, então eu vou ensinar para vocês como é que faz isso, apesar de que às vezes vocês vão ter dificuldade para fazer isso em um programa que precisa, por exemplo, ajustar os acentos, do caso do CMD e algumas outras particularidades, mas é um recurso interessante que eu não sabia e aprendi agora. Então, por exemplo, se a pessoa for com uma idade maior, ele não vai nem mostrar nada de idade, né? Vai falar que o cadastro foi realizado com sucesso. Então, se a pessoa é de menor, vou colocar o nome dela. Se ela é de menor, aí você é de menor. Seu cadastro não pode ser realizado. Procure uma pessoa responsável para fazê-lo. E aí a mensagem, podem ver que a mensagem ficou em 2 linhas, apesar de eu ter escrito só em uma. E aqui é bom também colocar uma linha depois, né? Para pular a linha depois do fazê-lo aqui, para não ficar grudadinho com a saída. Aí eu vou fazer uma modificação aqui e vou mostrar para vocês como é que faz essa compilação, execução e compilação e execução direto, tá? Aqui, na hora que ele terminar, eu quero que ele pule uma linha para ficar mais legalzinho. Então eu vou salvar esse programa, salvei com Ctrl S, e vou agora mostrar para vocês, deixa eu dar um clear, que eu posso fazer assim também, da Java. Então eu preciso compilar e executar, porque eu alterei o programa, né? Então eu estaria compilando e executando ao mesmo tempo, ó. Eu posso dar seleção, o nome do arquivo, né, e ponto .java. Olha que diferente, porque a gente faz javac com o ponto .java e Java sem extensão nenhuma.
Então, para fazer esse comando que faz o pacotão, as duas coisas, compila e executa ao mesmo tempo, eu faço Java e ponto .java depois no final. E aí ele faz a compilação, vê se é tudo certo. Isso é uma coisa, como eu falei com vocês, é um recurso novo, provavelmente dos compiladores novos, eu nem sabia que existia, e aí ele já compila e já executa. Eu não sei se ele faz os erros certinho como faz o Javac. Eu acredito que sim, eu não testei nessa parte, tá? Mas fica de curiosidade para vocês aí. Então aqui, vamos colocar uma de menor também. E aí você de menor, seu cadastro não pode ser realizado, procura uma pessoa que sabe fazer. E aí ele pula a linha no meio das duas frases, como eu mostrei, e depois no final. Tá bom, pessoal? Então esse foi a seleção dupla. Vou fechar por aqui e vou fazer um outro videozinho para a seleção múltipla, que a gente pode fazer em duas formas. A gente já vai ver como vai ser, tá bom? Até mais!